Você foi eleito e predestinado ou tem alguma escolha sobre isso? Você é calvinista, arminiano ou calviniano? Vamos conversar sobre isso? Tem uma invasora aqui na minha gravação. Olá! No vídeo de hoje nós vamos entrar numa seara um tanto quanto polêmica e complicada. A discussão que já tem séculos entre arminianismo e calvinismo. Talvez você nem saiba o que seja isso. Talvez você ache que isso não tem a menor importância. Mas isso é um tema importante e que tem dividido a igreja protestante em duas ramificações. Em primeiro lugar, muita gente diz isso. Nem tanto sério. Não, esse negócio de calvinismo é um problema, é besteira, não vamos ligar para isso, não faz a menor diferença. Outros já são muito taxativos. Eu diria, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Sim, de fato, se você é calvinista ou se você é arminiano, isso não vai mudar a sua salvação. A sua salvação continua sendo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Arminianismo e calvinismo não são visões que impedem que a outra seja verdade. Se você é um calvinista, você consegue crer sem problemas que um irmão arminiano é nascido de novo. Da mesma forma, os arminianos sabem que os calvinistas são irmãos em Cristo, são nascidos de novo. Isso é verdade. Talvez isso não mude o fato da nossa salvação. Mas dependendo da forma como você entende que Deus opera a nossa salvação, isso pode mudar a sua conduta com Deus, isso pode mudar sensivelmente as suas orações, isso vai mudar a forma como você se relaciona com Deus. E isso é muito importante, é muito sério entender como você convida as pessoas à salvação, é muito sério entender como você ora ou não. Então por isso é sim importante entender um pouco das duas visões. Bom, em primeiro lugar, precisamos entender que arminianismo e calvinismo são duas visões a respeito de como se dá a salvação. Fora o aspecto de como se dá a salvação, arminianos e calvinistas são cristãos protestantes que amam o Senhor Jesus e creem na fé evangélica, na fé protestante. A grande questão é esse aspecto de como se dá a salvação ou a soteriologia. É bem verdade que existe um outro debate por trás desse, que é entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Como é que essas duas verdades se relacionam ou não se relacionam? Mas o foco do calvinismo e arminianismo, na sua essência, é entender como se dá a salvação, a chamada mecânica da salvação. Bom, como o próprio nome sugere, essas duas visões estão baseadas em dois grandes homens de Deus. João Calvino, o grande teólogo da Reforma Protestante, não é? Contemporâneo de Martim Lutero, e foi o homem que sistematizou toda a crença protestante inicial. Toda a Reforma Protestante tem em Calvino o seu grande teólogo. Jacó Arminio veio alguns anos depois e ele seguia os ensinamentos de Calvino e chegava a dizer que Calvino era o maior teólogo que ele conhecia. E Calvino é até hoje entendido como o maior teólogo protestante. Mas Arminio começou a discordar de alguns pontos da doutrina calvinista, que era a doutrina que dominava, que era, na verdade, a única doutrina dos reformados, não é? Arminio começou a questionar alguns pontos sobre como Calvino ensinava a salvação. Especialmente um grupo de pessoas chamadas de calvinistas, os calvinistas chamados supralapsarianos, que declaravam que Deus havia decretado a queda do homem. Deus havia decretado o pecado do homem, e Arminio não aceitava isso, e ele achava que esse ensinamento atribuía maldade ao decreto de Deus. Na mente de Arminio, Deus decretar o pecado fazia Deus autor do mal. E então ele começa a questionar isso, ele desenvolve o seu ensinamento, mas ele, Arminio, não é um grande sistematizador da sua doutrina como Calvino foi. Posterior à morte de Arminio, seus seguidores, chamados de remonstrantes,
estabeleceram alguns pontos, ou 5 pontos, nos quais eles discordavam da doutrina calvinista. Esses 5 pontos arminianos foram depois debatidos no chamado Sínodo de Dort, e eles foram refutados pelos calvinistas naquilo que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo, ou a tulipa calvinista, isso no acróstico em inglês. Então é importante entendermos os 5 pontos do arminianismo e os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos começam assim: no arminianismo nós temos a depravação total, a eleição condicional, expiação ilimitada, a graça resistível e a perseverança dos santos. Existem 2 pontos que têm o mesmo nome no calvinismo e no arminianismo, mas a doutrina neles é diferente. São eles os 5 pontos do calvinismo, ou a chamada tulipa calvinista: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos. A depravação total, tanto calvinista como arminiano, entende que o homem no pecado se tornou incapaz de causar a sua salvação. O homem pecador jamais pode começar a sua salvação. Inclusive, algumas pessoas asseveram que arminianos ensinam que o homem pode iniciar a sua salvação. E isso é falso, isso não é um pensamento arminiano. Os arminianos entendem que o homem pecador jamais pode iniciar o seu processo de salvação. Mas na depravação total arminiana, o homem não perdeu a sua capacidade de escolha. Ela apenas está maculada pelo pecado. Ao o homem ser liberto pela pregação inspirada pelo Espírito Santo, pela pregação da palavra de Deus, então o homem pode reagir e pode atender e dizer sim à salvação oferecida por Cristo Jesus, recebida na pregação. Já no calvinismo, é entendido, né, que o homem, ao se tornar depravado, ele perde a sua capacidade de escolha, ele não tem capacidade de escolher, e por isso Deus precisa fazer tudo. É o que se chama de monergismo. O entendimento arminiano é o sinergismo, onde existe uma sinergia entre Deus e o homem. Deus inicia e o homem reage. No calvinismo, chamado monergismo, Deus age sozinho o tempo todo. O segundo ponto é a grande diferença. No arminianismo, nós temos a eleição condicional. No calvinismo, nós temos a eleição incondicional. Qual é a grande diferença? A eleição condicional entende que Deus elegeu os homens pela sua presciência. Deus viu os que seriam salvos, e os que ele viu que seriam salvos foram eleitos para a salvação. Foram escolhidos para a salvação baseado na presciência. Já os calvinistas dizem que Deus elegeu incondicionalmente aqueles que serão salvos pela sua soberana vontade. Então, no calvinismo, Deus decide, Deus determina soberanamente aqueles que serão salvos. Isso é a eleição incondicional. Todo salvo é porque foi incondicionalmente salvo na eternidade passada para a salvação. O arminianismo também vai dizer que todos nós somos eleitos em Cristo, mas isso já é uma discussão um pouco mais profunda. O terceiro ponto discutido é sobre a expiação. E os arminianos entendem a expiação ilimitada. Já os calvinistas creem na expiação limitada. Qual é a grande diferença? Cristo, no arminianismo, na eleição ilimitada, Cristo morreu por toda a humanidade inadvertidamente. Seja a pessoa salva ou não, Cristo morreu por todos. No calvinismo, Cristo morreu, e a morte de Cristo é sim necessária, mas para salvar os eleitos. A morte de Cristo não se estende àqueles que não foram eleitos, ou seja, a expiação de Cristo é limitada aos eleitos. O quarto ponto é a graça, como a graça de Deus opera. Para o arminiano, a graça de Deus pode ser resistida. Ela é oferecida gratuitamente, a salvação, mas o homem, mesmo tendo sido liberto pela pregação, ele pode
resisti-la. Já o calvinista vai dizer que a graça de Deus é irresistível. Então, toda vez que você vê alguém falando sobre a graça irresistível, saiba que isso é um ensinamento calvinista. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, estou dizendo para você apenas que isso é um dos 5 pontos do calvinista, é o quarto ponto calvinista. Então, graça irresistível é um ensinamento calvinista. E o que faz sentido dentro da lógica calvinista. Se as pessoas foram escolhidas por Deus para serem salvas, se Jesus morreu apenas para aqueles que foram eleitos, então quando a palavra chega neles e a graça os alcança, eles não jamais resistiriam a essa graça. O último ponto é a perseverança dos santos, ou sobre se o homem pode ou não perder sua salvação. O arminianismo entende que sim, a salvação pode ser perdida. Não é simples, não é a cada esquina, como alguns insinuam, mas a salvação pode ser perdida. E, uma vez perdida, ela jamais pode ser recuperada. Então, esse ensinamento de que o homem se peca, perdeu, mas se arrepende e volta, não é um ensinamento arminiano. O ensinamento arminiano é de que o homem pode perder a sua salvação se ele apostatar da sua fé. Não é a cada pecado, não é a cada ação errada, mas se ele abandona a fé no seu coração, ele pode então perder a sua salvação. Já no calvinismo, a perseverança dos santos diz que o homem jamais pode perder a sua salvação, o que também faz sentido dentro da lógica calvinista, porque se ele foi eleito incondicionalmente, se Jesus morreu especificamente para ele, se ele não pode resistir à graça, ele jamais abriria mão dessa salvação recebida. Então, esses são os 5 pontos do calvinismo e do arminianismo. Bom, talvez você esteja se perguntando, qual é a sua posição? A minha posição é arminiana. Eu sou arminiano, eu entendo que o homem pode reagir à salvação oferecida por Jesus Cristo, eu entendo que o homem pode perder a sua salvação, e eu creio de todo o meu coração que Jesus morreu por todos os homens. E o fato de nem todos os homens serem salvos não diminui em nada a soberania de Deus e a grandeza de Deus. Mais para frente faremos outros vídeos sobre essa questão da soberania de Deus e a liberdade humana. Mas por hora eu quero apenas dizer que eu sou arminiano, mas eu quero que você saiba que eu amo os meus irmãos calvinistas, eu leio muitos calvinistas, sou muito edificado por muitas pessoas que se entendem de fé calvinista. Mas no meu entendimento, a salvação explicada e ensinada nos meios arminianos faz mais sentido. Seja abençoado, meu querido.